João 15, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Vamos repetir esse texto? Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós acabamos de ler a sua palavra, que será ministrada agora para a tua igreja. Deus, olhe bem para essas pessoas que vieram aqui e fala fortemente aos seus corações. Por favor, Deus, nos dê instruções agora, instruções que realmente a nossa alma precisa e almeja tanto, Pai. Por favor, meu Deus, nos dê uma direção, fala conosco, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz: aleluia. Irmãos, nessa passagem aqui, Jesus Cristo, Ele está nos dizendo que há uma grande possibilidade da nossa alegria ela ser completa. Isso aqui não é uma utopia, porque quem disse isso aqui foi Jesus Cristo. Se Jesus Cristo disse que a nossa alegria ela pode ser completa, então nós temos que dizer amém. Nós temos que crer, porque isso aqui é uma verdade dita por Jesus Cristo. O contexto dessa passagem aqui fala muito sobre esta alegria que nós podemos ter. No versículo 11, Jesus diz assim: eu tenho dito estas palavras. Então, ele disse algumas palavras, e o propósito dele dizer essas palavras aqui, é para que a alegria dele, a alegria de Jesus, possa estar em nós. E essa alegria em nós, ela pode ser completa, irmãos. Então, o nosso alvo aqui é buscar esta alegria completa para a nossa vida. Será uma jornada, mas Cristo nos convida a entrar nessa jornada. Então, no contexto aqui, eu quero ler com vocês o versículo 9 e 10, onde ele vai falar um pouco sobre o que ele disse, para que a alegria dele possa estar em nós. Versículo 9 e versículo 10, ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E aí depois ele vem e diz: eu tenho dito essas coisas. Que coisas que ele disse? Permaneçam no meu amor, obedeçam os meus mandamentos. Depois ele repete novamente, dando uma ênfase para este assunto: permaneçam no meu amor. E depois ele repete de novo a questão da obediência. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor, ele repete: permaneço. Então nós temos aqui duas coisas importantes para que possamos ter essa alegria completa. Duas coisas que Cristo disse que pode proporcionar para a nossa vida alegria completa. O que Cristo disse? Ele disse para nós permanecermos no seu amor e para nós obedecermos aos seus mandamentos. Então, se nós permanecermos em Cristo e obedecermos os seus mandamentos, então podemos desfrutar de uma alegria completa. Amém? Este é o segredo, esta é a grande revelação, irmãos, para todos nós. Então, resumindo aqui, a nossa permanência em Cristo pode produzir em nós o quê? Gozo, pode produzir em nós alegria. Irmãos, eu acho que vocês também vão concordar comigo. Uma das maiores enfermidades que o mundo está enfrentando hoje, qual é, irmãos? Depressão. Depressão é uma das maiores enfermidades que está acometendo a humanidade hoje.
E o que é depressão, irmãos? É uma tristeza profunda, é uma tristeza na alma. A pessoa vive o desânimo um dia, 2 dias, e ela não consegue sair do lugar, porque está aprisionada por uma depressão, está aprisionada por uma tristeza muito forte, lá na sua alma. Jesus está dizendo que isso tem cura. É claro, irmãos, que a medicina ajuda muito mesmo. Eu não estou aqui querendo dizer que nós não podemos ir à medicina procurar bons médicos, pelo contrário, façam isso. Recomende isso para os seus familiares, leve ele para médicos especialistas para tratar dessa depressão, dessa tristeza profunda, mas também fale com eles que há também um remédio poderoso para tratar disso. Qual é, irmãos? Permanecer em Cristo e obedecer Cristo, obedecer os mandamentos de Cristo. Jesus está dizendo para nós, irmãos, que aqueles que permanecem nele, aqueles que obedecem os seus mandamentos, desfrutam de uma alegria completa. Se é completa, então também atinge a nossa alma, atinge a alma daquele que está triste, atinge a alma daquele que está desanimado. Permanecer em Cristo, irmãos, é a chave. Obedecer a Cristo não é somente uma questão de característica de um cristão, irmãos, mas obedecer a Cristo promove saúde emocional e também espiritual para a nossa vida. Para a nossa vida. Você quer ver uma coisa? Eu vou apenas citar um dos mandamentos que nós temos que obedecer. Amém? Um dos mandamentos que temos que obedecer e que produz uma alegria terrível para nós, sabe qual é? O evangelismo. Evangeliza para você ver. Sai do conforto da sua casa e vai de porta em porta evangelizando, falando de Cristo para as pessoas. Sai da sua casa, vai para uma roça, ok? Leve folhetos evangelísticos ou livretos e sai lá evangelizando, falando de Jesus, pregando para as pessoas e orando pelas pessoas para você ver. Você vai voltar dessa jornada, sabe como? Curado. Você vai voltar dessa jornada feliz. Aleluia. Porque você vai ver tantas coisas maravilhosas que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia. Você vai ver coisas grandiosas, coisas sobrenaturais, irmãos. Através disso. Então, uma das maneiras que nós podemos ter para termos essa alegria completa é obedecer os mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos que temos que obedecer é esse. E afinal de contas, esse mandamento que eu acabei de citar está aqui também no contexto dessa passagem. Jesus Cristo, ele mostra aqui para nós, no contexto de João 15, que frutificar na obra de Deus vai depender da permanência de nós nele. O crente que permanece em Cristo, o crente que obedece os mandamentos de Cristo, ele consegue frutificar. E qual é o fruto que Deus ele fala que nós devemos ter, irmãos? Esses frutos aqui é a divulgação do Evangelho, é a propagação do Evangelho. Então, nós encontramos também, nesse ponto aqui, irmãos, uma estratégia maligna para calar a sua voz. Uma estratégia satânica para te calar. Uma estratégia satânica para lhe desanimar. Uma estratégia satânica para te oprimir. Por quê? Porque crente oprimido, crente desanimado, irmãos, ele não consegue frutificar na obra de Deus, ele não consegue pregar para outras pessoas, ele não consegue propagar o Evangelho. E esta é a nossa missão, queridos. E para cumprirmos com a nossa missão, nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus. Amém? Então nós percebemos aqui nesse texto que ele fala assim de alegria como algo que Deus ele pode proporcionar para a nossa vida, e esta alegria aqui, irmãos, ela tem a ver com a nossa permanência em Cristo e com a nossa obediência aos mandamentos de Cristo. Então, se o texto aqui fala de alegria, então cabe uma pergunta aqui nessa noite para nós: como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma? Responda aí para você mesmo, como é que está a sua alma? Irmãos,
Deus está nos convidando para entrarmos em uma jornada espiritual. Amém? Eu fico vendo algumas pessoas do nosso meio, irmãos, que estão há semanas sem produzir no reino. Estão há semanas lá apático, desanimado, borocochô, cheio de mazelas. Ei, você tem que dar um jeito nisso hoje. Hoje, irmãos. Que negócio é esse de passar mais um dia desse jeito? Que conversa é essa de passar mais um dia desanimado? Que conversa é essa, irmãos? Quem é você? Você esqueceu da sua identidade? Deixa eu lembrar você da sua identidade aqui. Você é um filho de Deus, você foi resgatado por Deus, você foi justificado pelo sangue de Cristo. Jesus Cristo te comprou, te lavou com o sangue dele, escreveu na eternidade o seu nome no livro da vida. Ele te chama de filho, aleluia. Ele te deu o Espírito Santo, oh glória. E você está aí desanimado porque dá um jeito nisso hoje. Aleluia! Lembre-se da sua identidade em Jesus Cristo. Meus irmãos, e entre nessa jornada, e não se iluda, a vida cristã é uma jornada espiritual, é uma verdadeira jornada espiritual. E nessa jornada espiritual, irmãos, coisas irão acontecer conosco. Essa jornada espiritual, na verdade, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. E você sabe que em uma batalha existem vencedores, existem perdedores, e nessa batalha nós nem sempre iremos vencer. Eu sei que existe esse falso discurso em algumas igrejas dizerem que nós vamos vencer o tempo todo. Isso é mentira, nós não vamos vencer o tempo todo. Em algumas batalhas e algumas guerras nós vamos fracassar. Em algumas batalhas e algumas guerras nós vamos perder, irmãos. Ou seja, a tristeza, ela vai brotar no nosso coração, o desânimo vai brotar no nosso coração. Alguns até entrarão em depressão, irmãos. Alguns até experimentarão isso. Eu sei que existe muitos por aí que acham, que acreditam que esse negócio de depressão não é coisa de crente, que acreditam que depressão não é uma doença, não é uma enfermidade, que depressão é apenas uma ação diabólica. Eu digo para essas pessoas que têm esse tipo de crença que elas estão equivocadas, elas são ignorantes e elas não conhecem o que a Bíblia diz. Não conhece, porque nós encontramos nas Escrituras, irmãos, vários homens de Deus que entraram em depressão e tiveram que lidar com a depressão, e um desses homens, irmãos, é o profeta Elias, o homem que fez o fogo cair do céu 3 vezes. 3 vezes, esse homem disse: caia fogo do céu, e o fogo caiu. O homem que fez fogo cair do céu 3 vezes, um dia ele entrou numa caverna por causa da ameaça de uma rainha, e ele ficou lá na caverna e ele desejou a morte. Oh Deus, me mata, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Então depressão é uma coisa que pode sim atingir a vida do crente, irmãos. Pode sim, a tristeza pode sim atingir a vida do crente, o desânimo pode atingir a vida do crente. Isso é uma jornada, isso é uma guerra, isso é uma batalha, que às vezes nós vamos perder, às vezes, irmão, nós vamos ficar para baixo, às vezes, irmão, nós vamos sucumbir, às vezes, e somente às vezes, amém? Às vezes, ok? Às vezes. Porque você é filho de Deus, amém? Ou não é? Ou não é? É ou não é? Você é filho de Deus, e Deus cuida dos seus filhos, aleluia. Quando Elias estava lá na caverna pedindo a morte, Deus foi até ele, aleluia. Deus renovou as suas forças, Deus o alimentou, Deus o tirou daquela caverna, Deus tirou daquele riachozinho de Querite ali, irmãos, e trouxe ele de volta, aleluia, para dar continuidade ao seu chamado, para dar continuidade ao seu ministério. Ó Elias, sai da caverna, levanta e come, porque grande, aleluia,
É a obra que eu tenho para realizar através da sua vida. Deus não livrou Moisés da caverna, Deus não livrou Moisés daquele desânimo, daquela depressão, mas Deus o ajudou no meio daquela depressão. Você está entendendo isso? Talvez há pessoas no nosso meio vivendo esse dilema, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está aqui para renovar você, o Espírito Santo está aqui para dar força a você, o Espírito Santo está aqui para te levantar, meu querido. Basta que você queira, basta que você almeja isso, basta que você diga nessa noite: Deus me levante, Deus me renova, Deus me fortalece, me tire dessa situação, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com esse sentimento. Precisamos. E temos que lidar com esse sentimento de forma bíblica, porque ninguém está isento de vivenciar isso aqui. Ninguém. Conheço algum de vocês aqui que já viveram isso, que já viveram em depressão. Hoje eu olho para você e falo: nossa, como você está bem. Antes você estava até feio, feia, mas agora você está bonito, você está bonita agora. Amém? Eu me lembro de uma menina que chegou lá em Salvador, toda destruída espiritualmente, a alma destruída. A menina só chegava na igreja, só chorava. Ela só chorava, e às vezes nem conseguia ficar dentro da igreja. Ela ia para fora da igreja, uma escada que tinha assim fora da igreja, uma escada que dava acesso à casa pastoral, e ela ficava ali naquela escada chorando o culto inteiro. A menina era só couro e osso, irmãos. Todo mundo olhava para ela, dava pena, era uma depressão na alma. E aí fomos cuidando dessa menina. Ah, meus irmãos, como Deus operou na vida dela, aleluia, a ponto dela se tornar naquela igreja uma das jovens que mais conhecia de doutrina bíblica. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele cura, Deus, Ele restaura, irmãos. E se tem alguém aqui nessa noite vivendo isso, aleluia, esta é a palavra profética de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Às vezes eu passo por isso, irmãos, e eu digo para vocês: não é fácil. E como eu disse, infelizmente, em muitas igrejas pouco se fala sobre lidar com a tristeza, com a dor e com o sofrimento e com a depressão. Em muitas igrejas o discurso é só vitória. E se você está vivendo depressão, é porque você está endemoniado, é porque você está cheio de demônio, porque você está sem fé, e botam peso em cima das pessoas, e botam uma carga pesada em cima das pessoas, irmãos. São igrejas que são ignorantes a respeito de doutrina bíblica, queridos. Mas nós não estamos aqui para colocar um fardo pesado sobre você, porque Jesus Cristo, Ele já levou esse fardo pesado, aleluia, e Ele disse para nós que o fardo dele é leve, porque a coisa mais pesada que nós tínhamos que carregar nessa vida, Jesus já carregou por nós, e é nosso dever, amém, irmãos, tomar posse da obra que Cristo realizou na cruz, irmãos. Bora, minha gente, levantar nossa cabeça, em nome de Jesus Cristo, e tomar posse do que Cristo realizou por nós naquela cruz. Louvado seja Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, minha gente. Às vezes a gente chega na igreja, não consegue nem ficar com o olho aberto. É um desânimo, é uma fraqueza, e não adianta o pregador ser bom, não adianta. Existem certas pessoas que o desânimo é tão grande que o pregador pode ser bom como for. Ah, meu querido, só Deus pode fazer essa obra. E quem disse que nós fazemos essa obra aqui na força do braço? Quem disse que nós fazemos essa obra aqui confiando na comunicação ou na oratória do pregador? Quem disse que nós fazemos essa obra aqui confiando nos argumentos do pregador? Não, querido.
nós pregamos, nós ensinamos, nós cantamos, nós tocamos, nós dirigimos, nós fazemos o que fazemos confiando no poder do Espírito Santo, meu querido. Porque se o Espírito Santo não fazer, não tem voz que faça. Se o Espírito Santo não fazer, não tem acordes musicais que faça. Se o Espírito Santo não fazer, irmãos, não tem ninguém que faça. Portanto, nós precisamos clamar ao Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo vai lá, toca. Espírito Santo, olha como aquela ali está morta. Oh, Espírito Santo, olha como aquele ali está desanimado. Vai lá, faz a obra, toca na alma, toca no coração, cura, levanta, renova, fortalece. Olha como esse homem chegou aqui, chegou morto. Pai, não deixa sair daqui desse jeito. Faz uma obra. Aleluia. Aleluia. Mas nós temos que aprender a lidar, irmãos, com a tristeza. Temos que aprender a lidar com a dor, com o sofrimento e com a depressão. Porque Deus, Ele nos dá uma ordem de como temos que servir a Ele. Esqueceu dessa ordem? Como a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus? Está lá no Salmo 100, versículo do 2 ao 5, vamos abrir. Como temos que servir a Deus? De que jeito temos que servir ao Senhor? Irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu disse que depressão não é obra, é uma doença que deve ser tratada. Sim, deve ser tratada com a medicina, que deve ser tratada com a fé também. Mas eu não posso deixar de falar também que em certos casos, certas depressões também são casos de espíritos malignos. Mas na maioria dos casos não são. Na maioria dos casos se trata de uma doença na alma. Aleluia. Que podemos tratar, repito, com a medicina e também com a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, como nós temos que servir a Deus? De que jeito nós temos que servir a Deus? Salmo 100, versículo 2 ao 5, na versão NVI, nos diz assim: prestem culto ao Senhor como? Veja se você não está em pecado agora. Isso aqui é uma ordem, está no imperativo. Prestem culto ao Senhor com alegria. Então, não importa se você é uma pessoa tímida, respeitamos isso, mas isso não vem ao caso. Isso não importa se você é uma pessoa, sabe, para dentro, isso não importa, respeitamos isso, mas não vem ao caso. Não importa, irmãos, qual é a sua natureza. Deus deu a ordem para nós que nós temos que prestar culto ao Senhor com alegria. Ah, pastor, mas é o meu jeitinho. Eu entendo, eu compreendo, não sou insensível em relação a isso, mas a ordem de Deus para a igreja, para o seu povo é essa: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença, de que jeito, irmãos? Com cânticos alegres, com cânticos celebrativos. Eu sei que eu sou mais daquele, de cantar mais daqueles hinos mais, né? Vitão quer mais. Mas nós temos, de acordo com a Escritura, então, pouco importa o seu gosto, o seu jeito. Nós não estamos aqui não é para fazer o seu gosto, nós não estamos aqui não é para atender os seus desejos, estamos aqui para fazer o gosto de Deus. O importante é que agradar a Deus não é a você, ok? É a Deus. Isso aqui é um culto de uma igreja bíblica. E culto de igreja bíblica, o que é, irmãos? É um ato de adoração exclusivo a Deus. Amém? Então estamos aqui para adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. E é o próprio Deus que nos ensina como deve ser o culto a Ele. E aqui nós temos um princípio precioso. E o princípio de um verdadeiro culto ao Senhor é esse: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Mas aí vamos supor que tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Tem dificuldade de se alegrar durante o culto na presença de Deus. Mas o salmista aqui, ele nos dá algumas dicas de como nós podemos produzir esse culto alegre ao Senhor. Ele diz o seguinte: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Isso aqui já nos ajuda a nos alegrarmos na presença do Senhor, a prestar um culto alegre diante de Deus. De que jeito? Quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus.
Amém, gente? É muito fácil alguém prestar um culto alegre a Deus na vida de alguém que reconhece que Deus é Deus. Uma vez um pastor me perguntou: rapaz, eu tenho muita dificuldade de conduzir o culto da minha igreja. O povo é para baixo, o povo é desanimado. A gente manda levantar a mão, o povo não levanta. A gente manda o povo se alegrar, o povo não se alegra. É um bando de pedra dentro da igreja. O que é que eu faço? E eu disse para ele: ensine durante 3 meses, quem é Deus, aleluia, para esse povo. No dia que eles aprenderem quem é Deus, aleluia, você não vai precisar mandar levantar a mão, você não vai precisar mandar ninguém ficar alegre, ninguém ficar de pé. Todos eles celebrarão ao Senhor, porque eles aprenderam quem é Deus, irmãos. Então quem sabe quem é Deus, quem reconhece quem é Deus, presta um culto alegre diante dele. Amém? Reconheça que o Senhor é nosso Deus. Se isso aqui não ajuda, aí o salmista parte agora para o segundo ponto. Ele vem e diz: Ele nos fez e somos dele. Uau, isso aqui já me ajuda aqui. Saber que Deus me fez e que eu sou dele? Oh, eu vou levantar a mão. Se eu pudesse, eu levantava até os pés. Mas dá, né, para pular, né? Então, quando nós entendemos esse princípio, irmãos, mesmo com a nossa vida, uma guerra, uma batalha, nós podemos fazer isso aqui. Amém? E quando nós praticamos isso aqui, em um culto, as coisas do lado de fora começam a mudar. Se não mudar, o que pode acontecer se não mudar? Pelo menos a sua perspectiva com relação àquilo que está deprimindo a sua alma, pelo menos a perspectiva daquilo que está lhe desanimando, que está te entristecendo, começa a mudar. Ou seja, através de um culto que nós prestamos a Deus alegre, irmãos, Deus pode mudar a nossa perspectiva com relação à vida, e nós vamos começar a ver as coisas diferentes. Aquele problema que nós achávamos que era grande, através de um culto alegre, Deus vai e abre os nossos olhos e começamos a ver que aquele problema é um nada. Amém? Ele nos fez, Deus te criou. Isso aqui já era suficiente para você adorar Ele com alegria, mesmo com a sua vida em guerra. E depois ele diz: se isso aqui não for suficiente, saber que Ele te fez, nós somos dele. Nós somos de Deus. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, gente. Sabe o que significa? Aquele menino lá é meu, aquela esposa lá é minha, aquela outra princesa lá é minha, e o meu mais velho está em casa porque está de febre, é meu. Ninguém toca neles, irmãos. Para tocar os meus filhos tem que passar por cima de mim. Ah, querido, eu vou te falar. Para proteger a minha família, como diz por aí, eu vou até o inferno. Porque são meus. Você está entendendo isso agora? São meus. Entendeu agora? Entendeu nada, irmão. Entendeu ou não entendeu? Hã? Deus é o seu Pai. Você é dele. Ele te guarda, Ele te protege. Ah, pastor, mas está acontecendo algumas coisas na minha vida. Como é que Deus pode estar me protegendo? Se Ele permitiu, não é para a sua destruição. Se Ele permitiu, é para te dar experiência. Se Ele permitiu, é para você aprender alguma coisa. Porque sua vida está nas mãos dEle. Aleluia. E só acontece na sua vida aquilo que Deus permitir. Aquilo que teu Pai permitir. Aleluia. O maligno nunca vai fazer aquilo que ele quer contra a sua vida. Ele só faz o que Deus permite, porque você é dele. Amém? Você é do Senhor. Se Ele nos fez e se somos dele, depois Ele diz: somos o seu povo. Vamos cultuar a Deus com alegria. E depois ele continua dizendo, nos dando mais informações para que possamos prestar um culto alegre a Ele. Então ele diz: e rebanho do seu pastoreio. Deus está dizendo que nós somos as suas ovelhas e Ele é o nosso pastor, aleluia. E o pastor cuida das suas ovelhas. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Tem duas coisas importantes aqui.
E é nossa obrigação, irmãos, chegar em um culto fazendo isso. Por favor, não pequem durante o culto. Tem gente que já peca demais lá fora, ainda peca durante o culto. Como, pastor? Chega na igreja, não presta culto com alegria, chega na igreja, não entra na presença de Deus com cânticos alegres, não reconhece que Deus é Deus. E o que mais? Não entra no culto com o coração cheio de ações de graça. O que significa isso? Entrar em um culto, trazendo a sua memória, não é aquilo que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na minha vida, eu viro nesse culto aqui hoje. Está errado, irmãos. Quando nós chegamos em um culto, nós trazemos à nossa memória aquilo que Ele já fez por nós, aleluia, o que Ele fez por nós hoje, o que Ele fez por nós ontem, o que Ele fez por nós na semana passada, e aí a gente chega aqui no culto, irmãos, com ações de graça. Obrigado, Senhor, aleluia, Deus. Ontem o Senhor estava comigo, ontem o Senhor nos levou para Riacho de Santana em segurança, nos trouxe de volta, foi um culto tão abençoado, tão cheio da Tua presença, e nós estamos aqui hoje, oh glória, oh aleluia, oh Pai, o Senhor me deu um livramento ontem, o Senhor me deu um livramento semana passada, ah Pai, o diabo se levantou contra a minha vida mês passado, mas a Tua mão estava lá, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, e hoje eu estou aqui nesse culto, oh glória, com o coração cheio de ações de graça, e em seus átrios com louvor. Então temos duas coisas aqui, ações de graça e louvor, amém? Chegamos aqui com o coração agradecido, mas chegamos aqui pronto, para declarar, não é com a mente, só com a mente não, mente e coração, para declarar aquilo que Deus é, amém? Porque louvor, irmão, não é só música. Nós achamos que quando a Bíblia fala de louvor, está falando só de música, não. Louvar a Deus é declarar quem é Deus. Então nós chegamos aqui com o coração cheio de ações de graça e com louvor. E aí nós dizemos glória a Deus, isso é louvar a Deus. E aí nós dizemos aleluia, isso é louvar a Deus. Nós dizemos tu és soberano, isso é louvar a Deus, irmãos. Tu és grande, aleluia, isso é louvar a Deus, irmãos. Tu és maravilhoso, tu és lindo, isso é louvar a Deus, meus irmãos. Nós não podemos chegar no culto calados, temos que chegar no culto louvando, irmão, louvando, louvando. Eu quero ver uma pessoa que está em depressão, irmãos, chegar na igreja com coração, com ações de graça, chegar na igreja, está deprimido, a alma está doendo, mas ele arruma força para dizer: Deus, Tu és poderoso, Deus, Tu és grande. Eu quero ver essa pessoa sair daqui do mesmo jeito. Não sai. Nós achamos que no culto tudo depende do pastor, do pregador, quem estiver aqui em cima dessa plataforma, que alguns chamam de altar. Isso aqui não é altar não, gente. Altar é coisa lá do Antigo Testamento. Isso aqui não é altar, isso aqui é só uma plataforma para ficar melhor, para o pregador pregar e vocês ouvirem, verem o pregador. Ah, meus irmãos, nós precisamos louvar a Deus. Amém? Você não pode chegar no culto e não louvar a Deus. Ei, você louvou a Deus aqui hoje? Fala a verdade, fala a verdade. Você louvou a Deus aqui hoje? Hã? Louvou? Hã? O que você disse sobre Deus aqui hoje? O que a sua boca louvou a Deus aqui hoje? Hein? 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 Bora, irmão, vamos louvar a Deus. Diga alguma coisa aí, olha para o céu, louva, engrandece. A alma está doente, você está desanimado, dá um jeito nesse negócio aí. Como, pastor? Louva, irmão, louva. Louva. Ah, pastor, coisa nenhuma. Louva. Abre a boca e louva. No dia que eu aprendi esse negócio, eu falei: uau, funciona. Eu achava que isso era balela, era só zoada, era só barulho de igreja pentecostal. Quem disse, irmão? Quem foi que disse?
Quando nós abrimos a nossa boca para louvar. Não sei se tu vai acreditar nisso, mas eu acredito. Ok? Não sei se tu acredita, mas eu acredito. Eu creio que quando nós começamos a louvar, a declarar em alta voz quem Deus é, cadeias começam a serem quebradas. Eu acredito piamente nisso. Piamente nisso. Amém? Irmão, quando eu estou naqueles dias, você sabe quando eu estou naquele dia. Ah, minha gente, eu faço isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, viu? Aguenta aí um pouquinho. Não dorme não, viu? Não dorme não. Não dorme não. Não durma não. Espera aí. Só um minutinho, espera aí. Bora, meu filho. Vá. Isso. Calma aí, gente. Calma aí. Vai sair. Espera aí, gente. Manda pro ouvir aí. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não sou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só. Dá para ficar aqui em depressão com um negócio desse aqui, irmão? Irmãos, esse dia eu fui para Riacho de Santana, morto. Um desânimo daquele, sabe? Falei, peraí. Liguei minha motona, fone de ouvido. Peraí, vou dar um jeito nesse negócio aqui. Fui gritando daqui até Riacho, literalmente. Eu acho que o pessoal da estrada aqui falou, passou um motoqueiro doido aqui. Que eu fui gritando daqui até lá, irmãos. Cantando que eu estava ouvindo daqui até mais, gritava com força, porque eu tinha que chegar em Riacho Santana diferente. Eu não tinha que chegar lá em Riacho Santana todo, sabe, não. Eu tinha que chegar lá, alegre, cabeça erguida, bora! E eu dei um jeito nesse negócio de desânimo, de tristeza na viagem, irmãos, porque quando nós louvamos a Deus, nós quebramos com cadeias infernais na nossa vida. Diga para o seu irmão que está sentado, você louvar, irmão, bora, louva, bora, irmão, louva. Está faltando música na sua vida. Coloca um pouquinho de música na sua vida. Coloca um pouquinho de música que agradece a Deus na tua vida, irmão. Ai. Tá bom, né? Chega. Que hora é essa? Bom, vamos meditar aqui nesse Salmo 100. Já estamos meditando, né? Entre por suas portas de que jeito? Com ação de graça. E em seus atos com louvor, com alegria. Dê-lhe graças. E o que mais? E bendigam o seu nome. Ei, nunca mais chegue nessa igreja calado. Amém? Vou repetir. Nunca mais chegue nessa igreja calado. Você está pecando? Você tem que chegar em um culto solene como esse, fazendo o quê? Fazendo o que o pastor está mandando? Não, fazendo o que Deus manda. Igreja não é democracia. Igreja é monarquia, é teocracia, é Deus governando. Deus é rei,
O meu papel aqui é fazer com que a vontade do rei seja feita na vida da igreja, porque isso aqui é uma monarquia, é o rei que manda na igreja, e o rei está dando uma ordem para nós aqui: bendiga o seu nome. Amém, irmãos? Amém? 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 Gravei todo mundo aqui. Gravei. Quando um irmão desse chegar do teu lado, ficar com a cara fechada, olha para ele, vê como é que ele está aí. Você vai dar uma exortação para ele. Você está pecando. Deus não manda você chegar no culto para ficar desse jeito, não. Você está pecando. Deus manda você chegar aqui com alegria, com cânticos alegres. Deus manda você chegar aqui, bem dizer o nome dele. Então muda logo essa cara e trate logo de louvar a Deus. Sabe por que nós devemos fazer isso, irmãos? Ah, pastor não, é Deus que está mandando aqui. Eu não estou dando nenhuma ordem minha aqui para a igreja. Nenhuma ordem minha aqui eu estou dando para a igreja. A ordem que eu estou dando aqui é divina. É do Senhor, é do céu para a igreja. Agora, por que nós temos que fazer isso, irmãos? Porque Deus exige isso de nós. Isso aqui é mandamento, irmãos. Isso aqui não é conselho, sabe? Não, isso aqui é mandamento divino. Agora, por que temos que cultuar assim? Olha o final do texto. Olha o final do texto. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Porque louvamos assim? Por quê? Porque temos que prestar um culto com alegria ao Senhor, irmãos. Por quê? Primeiro, porque nos cura. Isso nos cura, irmão. Cura ou não cura? Cura. É porque Sarinha, ela ainda é criancinha e ela ainda tem vergonha. Irmão, mas se eu pegasse Sarinha e colocasse aqui para cantar, meu irmão, tu ia ver. Ontem eu falei para a Sarinha, bora cantar no culto amanhã. Pastor, eu tenho vergonha. Falei, tá bom, Sarinha. Quando Deus te der coragem, tu me avisa, viu? Irmãos, vamos repetir o que está aqui, por favor? Pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvar a Deus com alegria nos cura e também exalta o nosso Senhor, irmãos. Então, meditando aqui nesse salmo, ele nos leva a entender que nós devemos combater tudo aquilo que está nos impedindo de servir a Deus com alegria. Vocês estão me ouvindo? O que está impedindo você de servir a Deus com alegria? O que está impedindo você de servir ao Senhor, irmão, com cânticos alegres? Qual é a razão? O que está impedindo? Seja lá o que for, nós temos que combater isso, irmãos. Temos que combater. Tem alguma coisa que está nos travando? Tem, irmãos. Tem alguma coisa que está nos assediando? Se é o pecado, se arrependa e Deus perdoará você. Se é uma doença na sua alma, abra o teu coração e clama, porque Deus ele vai te curar. Se você está desanimado, Deus é o teu ânimo. Se você está triste, Deus é a tua alegria, aleluia. Mas nós não podemos servir a Deus com tristeza. Não podemos, minha gente. Então a grande pergunta dessa noite é: como podemos combater esse desânimo, essa tristeza, essa depressão na nossa vida? Como? De forma prática, como? Como? Bom, para essa pergunta, Jesus já mostrou o caminho para nós, no texto que nós lemos, de João 15. Como nós podemos combater o desânimo, a depressão, a tristeza? Como, irmãos? Está lá em João 15. Qual é a doutrina que nós encontramos ali em João 15? Permanecer em Cristo. Como é que nós combatemos o desânimo? Permanecendo em Cristo. Como nós combatemos a depressão? Permanecendo
em Cristo. É dessa forma, irmãos. E o que significa permanecer em Cristo? Bom, o que significa isso, né? Significa que nós não temos que seguir a Jesus que de longe. Tem gente que só segue Jesus Cristo de longe. Só de longe. Não tem aquele compromisso forte com Jesus. Segue de longe, sabe? Não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Alguém fala, ei pastor, peraí, eu tenho sim. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço minhas orações todo dia. Mas espera aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E a igreja? Como é que está a sua vida na igreja? Porque Cristo não existe sem a sua igreja. Cristo, ele não é diferente da sua igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. E eu te pergunto, se tirar a cabeça do corpo, o que vai acontecer com o corpo, irmãos? Portanto, cabeça e corpo é a mesma coisa. Quando Cristo disse, permaneça em mim, Ele também está levando-nos a entender, subentendendo também, que temos que permanecer na igreja, aleluia, porque quando nós estamos na igreja, irmãos, há força, quando nós estamos na igreja, irmãos, há renovo, quando nós estamos na igreja, irmãos, há uma unção poderosa agindo no nosso meio, no culto solene, entre nós, irmãos. Olha quantas pessoas, irmãos, sucumbiram espiritualmente na pandemia. Porque não existe igreja sem um ajuntamento de pessoas. Não existe. Eu sei que alguns pastores, né, com essa coisa de ser simpático com todo mundo, com essa coisa de ser bacana com todo mundo, eles começaram a espalhar isso, que igreja, ela pode sim sobreviver sem esse ajuntamento de pessoas. Não sobrevive. Igreja, irmãos, ela não existe no singular. Você sozinho não é igreja. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é um membro. Igreja, irmãos, é os membros unidos no corpo. Se eu arrancar o meu braço e você ver meu braço no chão, você vai dizer que aquilo é um corpo? Você vai dizer, um membro. Igreja, irmãos, é braço, dedos, pernas. Todos ligados, unidos, amém? Você sozinho é membro, todos nós juntos somos igreja. Permaneça unido à igreja, aleluia. E essa depressão dos infernos vai embora. Permaneça unido à igreja, e essa tristeza diabólica ela vai embora. Aleluia, permaneça unido à igreja e esse desânimo desaparece. É por isso que o diabo quer tirar você daqui, é por isso que o diabo te segura em casa, porque ele quer te manter deprimido, ele quer te manter desanimado. O Satanás sabe que aqui tem palavra de renovo, Satanás sabe que aqui tem palavra de ânimo, Satanás sabe que aqui, aleluia, nós vamos nos ajuntar aqui numa oração intercessória e vamos te levantar, aleluia. Satanás sabe que aqui terá palavra que vai confrontar você, que vai desafiar você a se levantar. O diabo sabe disso e é por isso que ele quer tirar você da onde? Da igreja. Permaneça na igreja. Permaneça em Cristo. Então o que significa permanecer em Cristo? Significa não seguir Jesus Cristo de longe, significa não ter um conhecimento superficial de Cristo, significa não se omitir naquilo que Deus manda nós fazermos na obra dele. Então, aquele que permanece em Cristo, irmãos, segue a Jesus de pertinho. Aquele que permanece em Cristo, irmãos,
procura, busca, se esmera a buscar um conhecimento mais profundo sobre Jesus e não ficar somente nesse discursozinho, cura, bênção, vitória, milagre. Não, irmãos, o evangelho é mais do que isso, aleluia. Então aquele que permanece em Cristo, irmãos, estão sempre com a sua Bíblia aberta, conhecendo, lendo, meditando nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nos mandamentos de Jesus Cristo, nas obras de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele quer permanecer em Cristo. Ele não quer viver desanimado, pacato, cabisbaixo, vivendo só lamentando, oi, 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 oi. Não, ele quer frutificar. Oi, né? Ele quer fazer a obra, ele quer, aleluia, ajudar outras pessoas. Oi, eita glória, aleluia. Ele transborda na presença de Deus. É uma coisa poderosa, aleluia. É uma coisa que queima, ele fica queimando, aleluia. Ele não sossega. Porque tem uns irmãos que se fizer assim, ó, cai. Não trisca não que cai. Não é assim? Se você falar uma coisinha, machucou. Ei, se levante, vá. Se levante, meu irmão, em nome de Jesus, bora. Amém? Amém? Então, permanecer em Cristo é procurar um relacionamento íntimo com Jesus. É procurar um relacionamento mais perto de Jesus Cristo. E existem várias maneiras para nós fazermos isso, amém? Como nós podemos ter um relacionamento íntimo com Jesus? Como, irmãos? Orando. Mas uma oraçãozinha assim, não, orando muito. Muito, muito. Orando mais do que você fica no WhatsApp. Orando mais do que você fica no Instagram. Se você tem tempo de ficar 1 a 2 horas no Instagram, isso significa que você tem 1 a 2 horas para ficar na presença dEle. Aleluia. Amém? Amém? Deus ouviu isso. Então, irmãos, concluindo aqui, é exatamente isso que João 15 nos ensina. Nessa passagem aqui, Jesus nos ensina aos seus discípulos, quem é discípulo de Jesus aí, amém? Que nós devemos extrair vida dele. Jesus aqui em João 15 está nos ensinando que extrair vida dele é essencial para a nossa vida, amém? É essencial. E ele ilustra isso como? Usando a figura dos ramos unidos a uma videira. Galhos unidos à videira, galhos unidos ao caule. Ele usa exatamente essa figura aqui. Ele diz que o galho só tem vida porque está ligado no caule. O galho que está fora do caule, ele não tem vida, ele não consegue produzir frutos. Não consegue. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, você quer ter vida? Você quer ter vida, mas não é essa vidinha não, meu querido, é aquela vida. Sabe? É aquela vida plena. É aquela vida espiritual cheia da presença dEle. Aleluia. Você quer ter essa vida? Porque Ele diz aqui que é possível você ter esse tipo de vida. Satanás quer te convencer de que não. Que você não é digno. Ei, para ter esse tipo de vida, não precisa de mérito. Nós nunca teremos. Nós só precisamos tomar uma decisão. Eu quero permanecer em Cristo e eu vou fazer isso. E eu não vou deixar que ninguém me impeça de permanecer em Cristo. E eu vou acabar com tudo aquilo na minha vida que está me afastando de Cristo. Qualquer coisa na minha vida que está me afastando de Jesus, que está me afastando de ter uma intimidade com Cristo, eu vou dar um fim nisso, porque eu preciso permanecer em Cristo. Porque afinal de contas, eu estou vivendo essa vida desanimada, pacata, cabisbaixo, cheia de mazela.
ela, sem fruto, sabe, só para baixo, porque eu estou afastado de Cristo, eu não estou nele, eu preciso me ligar nele, para que eu possa produzir. Aleluia. Aleluia. Jesus está nos ensinando que sem Ele, sem intimidade com Ele, não é possível ao cristão ter alegria completa, não é possível ao cristão frutificar na sua obra, não é possível ao cristão ter vida abundante. E vida abundante não é dinheiro aqui. Vida abundante é uma vida cheia de Deus. Cheia de Deus. Irmãos. Irmãos, se você está sofrendo com depressão, síndrome do pânico, tristeza, desânimos crônicos, busque ajuda médica. Vá ao médico. Como é o nome daquele doutor que trata disso? Lá na clínica da Santa Casa, como é que é? Doutor Igor, né? Procure o doutor Igor, ok? Faça o seu plano lá na Santa Casa, é R$100 você paga lá e beleza, ok? Procure o doutor Igor, mas também procure Jesus Cristo. Procure Jesus, aleluia. Vá até Jesus. Não permita que essa situação na sua vida espiritual e emocional continue por mais um dia. Dê um jeito nisso hoje, aleluia. Busque Jesus através da oração, busque a Jesus através da palavra, busque a Jesus através do louvor, mas também busque a Jesus através, sabe do quê? Uma coisa que funciona bastante. Busque a Jesus através dos seus amigos. Seus amigos. Se você está em depressão, se você está muito triste e virou uma coisa crônica, peça ajuda aos seus amigos, principalmente aqueles amigos de oração, aqueles amigos biblistas, cheios do Espírito Santo. Pastor, me apontam aqui, irmã Neide, vá até a irmã Neide. Irmã Neide faz um trabalho maravilhoso com isso. Vocês nem sabem, né? Nem sabem, né? Pois é, irmã Neide trabalha muito nessa igreja aqui, muito, 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 muito. Ela cuida de muita gente aqui nessa cidade, de muita gente, mandando mensagem, mandando apoio, visitando, sabe, convidando para vir aqui. Esse obreiro aqui é o vice-presidente dessa igreja aqui, é filho na fé da irmã Neide, aleluia, e através de Luiz veio a esposa, depois veio a filha, e aí a obra não para, irmãos. Existem pessoas piedosas aqui que podem te ajudar, em nome de Jesus. Só não continue assim, vivendo para baixo, cabisbaixo, achando que isso é normal. Isso não é normal, amém? Em nome de Cristo Jesus, a força suficiente na cruz para te ajudar, para te levantar de pé, aleluia, para te dar vigor, meu irmão. Em nome de Cristo Jesus, fique de pé, por favor.